Bom, os algoritmos, eles são baseados em gramáticas um pouco... Tem umas características específicas, tá? Por exemplo, eu cito lá, né, na aula que quando você está pensando quando você está pensando em tradução, você pensa em tradução de qualquer coisa para qualquer linguagem, qualquer tipo de linguagem, para qualquer tipo de linguagem. Mas quando você fala de linguagem de programação, as gramáticas têm umas certas características que a gente consegue aproveitar essas características para simplificar os nossos algoritmos. Então, por exemplo, as palavras reservadas da linguagem normalmente são só textos, né? Não tem caracteres diferentes, então são só letras, né? Não tem nem número, é uma palavra reservada. Então, a gente pode considerar essas características para simplificar o nosso algoritmo. Então, isso é uma das coisas que é importante identificar. Esses algoritmos que eu estou colocando aqui são algoritmos levando isso em consideração. Tá? Se a gente fosse pensar numa coisa mais genérica, que é o caso, por exemplo, dos geradores automáticos de léxico. Tá? Então, os geradores mais léxicos, eles não são especificamente para compiladores de linguagem de programação. Então, tem que ser muito mais genérico e tem que considerar muito mais coisas. Daí, um gerador de análise léxico ser complexo, por exemplo, se você for pensar em como desenvolver um cara desse, é bem complexo, diferente de você desenvolver um léxico para uma linguagem, né? Quer dizer, então, vocês vão ter duas formas de fazer o trabalho de vocês no analisador léxico. Vocês vão poder usar um gerador automático, o Lex. O Lex é o mais conhecido, então, mais famoso, tá? Mas tem outros, né? Ou vocês podem ir lá e implementar o analisador léxico de vocês, tá? Então, se vocês for implementar o analisador léxico, vocês podem seguir esses algoritmos que eu passei aí para ter uma base para vocês fazerem o analisador léxico. E aí é isso que eu quero dizer, quer dizer, como esses algoritmos levam essas características de consideração, né, de ser uma linguagem de programação, você acaba tendo uma simplificação que você não tem não digo na implementação de um gerador automático, tá? Não no uso. O uso é até mais simples. Mas se você for pensar em fazer um gerador no Lex, você tem que ser mais genérico e aí uma complexidade maior, tá? Então vocês vão ter essas duas possibilidades, tá? E aí, tanto faz, vocês escolhem a forma que vocês querem fazer, tá? Ali nos vídeos eu expliquei mais ou menos como é que funciona o Lex, tá? Só para vocês terem uma ideia de dificuldade de fazer usar o Lex, tá? E aqui eu mostrei esse algoritmo aqui, que é mais ou menos a ideia básica do analisador léxico, tá? Então vocês podem optar, ver qual é a melhor forma de seguir aí para desenvolver o analisador léxico e tal. Quando eu passar a gramática para vocês, o que vocês vão precisar identificar, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer antes de sair desenvolvendo o analisador léxico ou usar lá o gerador automático, é identificar as classificações dos tokens, tá? Como é que vocês vão identificar essas classificações dos tokens? São as regras, né, aqueles padrões lá que vão definir a classificação de cada token. Vocês vão fazer isso olhando o conjunto de símbolos terminais da gramática. Vocês vão olhar o conjunto de símbolos terminais da gramática, vão ver cada símbolo terminal e vão identificar a classificação de cada um deles, tá? Algumas coisas são bem comuns, né, de linguagem, então você já pode seguir essa regra. Por exemplo, a regra do identificador, qualquer linguagem segue essa característica, classificação do identificador, que é uma sequência de letras, números, e você pode usar aquele underline, né? Sendo que não pode iniciar com número, né? Pode iniciar com letra, pode iniciar com underline, mas não pode iniciar com número, e no meio pode ter qualquer coisa, né? Letra, número, underline.
Isso é uma regra que qualquer linguagem segue, mas poderiam ter outras. Poderia ser um padrão diferente da linguagem. Poderia ser um identificador só para ter letra. Nada inviabiliza isso. Pode criar uma gramática que o identificador pode ser letra. Só restringe a quantidade, a forma de você montar o seu identificador, né? Então, a gente pode seguir essa regra. Provavelmente a gramática vai ter essa regra do identificador e assim vai. Tá? Então, algumas coisas vão ser meio padrão, né? Mas vocês vão ter que fazer isso. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer isso é identificar nos conjuntos de símbolos terminais quais são as classificações dos tokens, tá? E é a partir daí que vocês vão implementar os algoritmos. Então, só passando rapidamente aqui pelo algoritmo, lá está explicado. Então, o algoritmo ele vai ter que correr o seu código-fonte, né? Então, aqui eu estou percorrendo meu código-fonte todo, então estou fazendo um passo no meu compilador. Então, o meu análise do Lex vai dar um passo, depois o meu sintaxe vai dar outro passo, e assim vai. Apresentar fase por fase, a gente vai fazer um passo em cada fase. Então, o meu análise do Lex vai percorrer meu código-fonte todo. Ele vai ter que tratar comentários e os separadores. Tá? De novo, a ideia dos separadores, em geral, é comum para todas as linguagens. Tá? Então, tem o separador de token, espaço, tabulação, quebra de linha. Isso é mais ou menos padrão. Tem linguagens que usam tabulação, são coisas importantes na linguagem, não é simplesmente uma coisa que você vai poder jogar fora. Um exemplo, por exemplo, é o Python. Né? O Python usa a indentação do código para gerar bloco de execução. Então, não é simplesmente sair jogando separador fora se você estiver fazendo um compilador para Python, por exemplo. Ele também usa a tabulação, é importante no Fortran. Tem linguagens que usam a quebra de linha, é uma informação importante para a linguagem. Tá? Então, os separadores serem aqueles símbolos invisíveis que eu falei lá, o espaço, a tabulação, não é 100%, tá, da linguagem. Tem linguagem que vai usar. Aquilo não é um separador, é um token. Né? É uma informação importante para o seu compilador. Tá? Mas, em geral, você vai ter esse espaço e tal, são separadores. Tá? E a gente pode usar esse na nossa linguagem sem problema nenhum. Mas tem que ter na mente isso, que não é em 100% das linguagens. Tá? Tá, uma vez que você separou, tratou os comentários, separou, você vai encontrar o lexema. E aí sim, esse cara é o mais... Esse algoritmo de encontrar o lexema eu acho que é o mais complexo, né? E depois que você encontra o lexema, você vai classificar o lexema. Classificar é basicamente percorrer uma lista de padrões e ver em que padrão aquele cara se classifica. Né? Então, por exemplo, você pode fazer dependendo da linguagem que você está usando para desenvolver o compilador, você vai fazer uma sequência de if else, ou vai implementar expressão regular, né? Pode ter biblioteca própria para fazer expressão regular, faz. Ou você vai fazer um if else lá, vendo se aquele token bate com alguma classificação, e assim vai. Tá? Então, eu nem mostrei aqui o classificar token, não é muito complexo, né? O mais complexo realmente é o encontrar o lexema. E depois colocar esse token numa lista de tokens, porque vai ser o retorno do léxico, vai ser isso, gerar uma lista de tokens. Tá? Deu uma quebrada aí no algoritmo, mas esse aqui é o lá comentário, né? Então, só ficar atento para essa ideia de início e comentário, né? Então, início e fim. Quando é um comentário de linha, o início é marcado, né? E o fim do comentário é /n, tá? E pular os separadores e vai. Esse algoritmo é bem tranquilinho, né? E aí o mais complexo é esse carinha aqui, onde eu vou ler de caractere em caractere e ficar montando o lexema sempre atentando para algumas regras, né? Então, se eu achei um número, eu estou assumindo que o meu lexema que vai vir está seguindo o padrão numérico, né? E aí, enquanto for número, eu vou concatenando para montar meu lexema. Se eu achei uma coisa diferente de número, eu posso parar e
definir que meu lexema terminou, né? Essa é uma característica que a gente pode usar nesse algoritmo. Não esperar vir um separador, né? Porque a gente sabe que a nossa regra de número é só dígitos, né? E ponto, né? Pode ter um ponto. Uma vez que eu achei um ponto, eu continuo. No segundo ponto, eu paro. E aí tem aquele meu lexema. Se a minha regra para buscar um dígito fosse um pouco mais complexa, talvez eu não pudesse simplificar tanto o meu algoritmo dessa forma. Tá? Por exemplo, o C, ele deixa eu botar uma letra no final do meu número para indicar o formato do número. Né? Então eu posso botar um F, um H para dizer que é hexadecimal, um X, umas letras ali. Então isso faz parte do meu token número, né? Então, se eu estou dizendo que a regra para eu pegar meu número é dígitos, podendo conter um ponto, eu posso seguir essa regra aí. Se no meu número eu posso ter letras lá para gerar o meu número, por exemplo, se eu pudesse ler, meu número pudesse ser hexadecimal, né? Eu poderia ter até F, letra F ali, e aí eu ia ter que mudar um pouquinho esse algoritmo aí, tá? Vai ficar nada muito diferente do que está aí, tá? Vai ficar bem parecido com o que está aí, só que eu vou ter que mudar um pouquinho e ajeitar para poder ler o número hexadecimal, tá? Esse algoritmo aí não lê números hexadecimais, né? Só lê dígito e podendo ter ponto, né? E assim vai, né? Então você vai ter esse carinha aí, e aí esse é o cara mais complexo, o algoritmo um pouco mais complexo, vai poder variar dependendo da gramática que eu passar e tal, um pouquinho, isso aí é só um algoritmo, né? Para ter uma ideia de como é que funciona. E é isso aí, tá? E quem for optar por usar o gerador automático vai ter que montar esse arquivo aí, quer dizer, usando o Lex, né? Provavelmente outros geradores automáticos podem ter outro formato de arquivo, tá? Mas você vai ter que montar o Lex, né? Então, na verdade, esse Lex aqui, o que ele vai ter aqui? Basicamente, essa segunda área do arquivo é a mais importante, né? Que são as regras que vão caracterizar o lexema, né? Então, essa segunda região do arquivo equivale ao meu algoritmo classificar token. Então, as regras que eu vou colocar lá aqui, né? Nessa segunda região aqui meu arquivo, o meu lex vai fazer o quê? Ele vai pegar cada lexema e vai comparar com cada regra dessa aqui, e a regra que bater aqui, ele vai executar o código que está aqui. E, como eu disse lá, esse código pode ser, o código que está aí no exemplo, é só eu escrever na tela, mas como é que vai ser o código que está aí para vocês? Vocês vão pegar o objeto token lá, uma struct token, e vai setar qual é a classificação daquele token, tá? Dependendo de qual cara bater aí. É a mesma ideia que vocês vão fazer no classificar token, tá? Pegar o lexema, procurar qual é a classificação, achando a classificação, salva qual é a classificação desse token. Uma coisa que é importante é que essa classificação é importante que ela seja isso vai ser uma coisa que ao longo do nosso algoritmo a gente vai fazer comparações com essa classificação. Tá? Então a gente só vai usar para saber qual token, a gente vai consultar a classificação do token. Tá? Então é importante que a consulta da classificação seja eficiente, seja rápida. Tá? Então normalmente se usa a classificação que se usa para o token é no número inteiro. Tá? Não usa string para classificar o token. Então você vai ter lá, a sua classificação vai ter um nome, vamos lá, identificador. Então vai ter uma classificação identificador, uma classificação número, uma classificação if, uma classificação abrir parênteses, uma classificação... Mas você não vai usar a string abrir parênteses, a string if, nada disso. Você vai usar 1 para identificador, 2 para tal, 3 para tal, 4 para tal, porque aí você compara número. A comparação de número é mais rápida do que a comparação de string. A velocidade que vai executar o seu compilador é importante, tá? Coisa muito importante para você. Então, lá na frente, quando a gente for fazer comparação de tokens, o ideal é que essa comparação seja entre números e não entre strings. Tá? Obviamente que aí, durante a programação, você pode usar um define lá para te ajudar, durante o programa, a entender aquilo ali, né? Mas
Geral vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6.